A antiguidade clássica grega constitui um dos momentos mais decisivos da formação do pensamento ocidental, não apenas por suas realizações políticas e artísticas, mas, sobretudo, pela invenção de modos inéditos de compreender o mundo, o homem e a própria experiência do tempo histórico. Diferentemente das civilizações orientais mais antigas, estruturadas em torno de monarquias sagradas e cosmologias estáveis, os gregos elaboraram uma cultura marcada pela interrogação constante, pela tensão entre tradição e invenção, e pela centralidade da palavra pública como instrumento de construção da realidade comum. O mundo grego não era um estado unificado, mas um mosaico de cidades independentes, as polis, cada uma com suas leis, seus deuses tutelares e suas formas particulares de organização social. Essa fragmentação política, longe de significar fraqueza cultural, favoreceu a diversidade institucional e o florescimento de experiências distintas de vida coletiva. Atenas e Esparta tornaram-se exemplos paradigmáticos dessa pluralidade. Enquanto a primeira desenvolveu formas inovadoras de participação política direta entre cidadãos, a segunda consolidou uma sociedade rigidamente disciplinada e orientada para a formação militar. A polis não era apenas um território urbano, era, sobretudo, uma comunidade de pertencimento simbólico. O cidadão grego definia-se menos por sua individualidade isolada do que por sua participação ativa na vida pública. A política não constituía uma esfera separada da existência, mas o espaço onde se realizava a própria condição humana. Nesse sentido, a invenção da cidadania implicou uma transformação profunda na maneira de compreender o poder. Ele deixou de ser privilégio exclusivo de reis ou sacerdotes e passou a ser objeto de debate, deliberação e responsabilidade compartilhada. Paralelamente ao desenvolvimento das instituições políticas, a cultura grega produziu formas artísticas que expressavam uma busca singular de equilíbrio entre medida e intensidade. A escultura, a arquitetura e a tragédia não pretendiam apenas representar o mundo visível, mas revelar uma ordem inteligível, inscrita na própria condição humana. O ideal de harmonia não significava ausência de conflito. Ao contrário, nas grandes tragédias atenienses, o homem aparece como ser atravessado por forças contraditórias, dividido entre destino e liberdade, entre lei divina e lei da cidade. A filosofia nasce nesse mesmo horizonte de inquietação. Ao abandonar as explicações míticas como forma exclusiva de compreender a realidade, os pensadores gregos inauguraram um modo racional de investigação, baseado na argumentação e na observação. A pergunta sobre a origem do cosmos, a natureza da justiça, o sentido da virtude e os limites do conhecimento tornou-se parte constitutiva da experiência intelectual grega. Não se tratava apenas de acumular respostas, mas de instituir o próprio ato de perguntar como fundamento da vida humana consciente. Esse impulso reflexivo encontrou também expressão na historiografia. Pela primeira vez, o passado deixou de ser apenas memória sagrada transmitida pela tradição e passou a ser objeto de investigação crítica. O esforço de compreender as causas dos acontecimentos humanos revelou uma nova percepção do tempo histórico, como campo de ação e responsabilidade, não como simples repetição de ciclos imutáveis. A antiguidade clássica grega não deve ser compreendida como um período homogêneo ou estático. Ela foi marcada por guerras internas, rivalidades entre cidades e transformações sociais profundas. No entanto, foi justamente nesse contexto de instabilidade que emergiu uma das contribuições mais duradouras da civilização grega: a convicção de que o homem é capaz de pensar sua própria condição, interrogar suas instituições e reinventar continuamente as formas de convivência coletiva.
Nesse sentido, a Grécia clássica permanece menos como um modelo a ser imitado, e mais como um horizonte de experiência em que a liberdade intelectual e a vida pública se constituem mutuamente como fundamentos da cultura.